Algumas outras regras que estão nesse artigo, nesse capítulo, e que nós já vimos no vídeo anterior, é a previsão do artigo 220, no sentido de que naquele período de 20 de dezembro a 20 de janeiro não se praticarão atos processuais em regra, sendo que do dia 7 ao dia 20, aqui em São Paulo, por exemplo, serão praticados atos judiciais, mas não atos das partes. Então o fórum volta a andar dia 7 de janeiro até o dia 20, mas sem se impor ao advogado a prática de atos. Do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, como nós vimos, de fato é um período de absoluto recesso, o fórum fica realmente de portas fechadas. Outra coisa, 221, o prazo processual será suspenso, lembram, além de férias, feriados também, né, aquelas férias forenses, o prazo também, nos termos do artigo 221, ficará suspenso por obstáculo criado em detrimento da parte, ou seja, se houver algum ato que não foi praticado, nem promovido, nem provocado pela parte, que embarace a prática do ato, que atrapalhe, que crie, seja para a parte um obstáculo que ela não criou, então também deve se suspender, como é o caso, por exemplo, das greves, né? Greve no poder público, isso tudo causa um transtorno, a pandemia, né? Portanto, a gente suspende nesses períodos também. Como é que nós vamos contar propriamente os prazos? Como é que a gente vai contar nos dedos os prazos? A primeira regra importante, 224. Salvo disposição em contrário, e nunca há, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Essa frase não é boa. O que ele quer dizer é o seguinte: nós temos que descobrir para um determinado prazo qual é o dia que qual é o dia que do seu começo, ou seja, quando é que começa a contar esse prazo. Só que o que o 224 diz é o seguinte: o prazo, na verdade, sempre se dá do dia seguinte a este dia que é considerado o dia do começo. Então a gente exclui o dia do começo e o início do prazo é sempre o dia útil seguinte. É óbvio que qual é a dificuldade real de entender isso? Nós temos que descobrir qual é o dia do começo. Porque o dia do começo é excluído da contagem e a gente só começa a contar do dia seguinte. Como é que a gente vai descobrir esse dia do começo? Resposta: o artigo 231 diz: considera-se o dia do começo de prazo. E aí o 231 tem 8 incisos que descrevem todas as hipóteses possíveis dentro do processo, quando que será esse famoso dia do começo. E por que esse dia do começo é importante para nós? Porque ele, na verdade, não será o primeiro dia. O primeiro dia é o dia útil seguinte ao dele. E esse prazo, portanto, ele vai sendo contado em dias úteis até o último dia do prazo cair em dia útil. Vamos dar um exemplo do 220, esse que a gente acabou de ver, o 224, combinado com o 231. Olha o que diz o 231.1. Ele diz assim: quando a citação for feita por carta e, portanto, o réu tiver prazo para contestar a ação, porque ele foi citado por carta, o 231 diz que considera-se o dia do começo do prazo do réu a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, aquele AR. Vejam, portanto, que o 231 considera como dia do começo a juntada no processo do AR. Mas lá pelo 224, quando é que começa o prazo da contestação? Começa do dia seguinte a este dia. O que vocês têm que fazer sempre é tentar descobrir qual é exatamente o ato que faz o prazo nascer. Quando vocês descobrirem o ato que faz o prazo nascer, o primeiro dia é o dia seguinte. Vamos dar outro exemplo. Quando a citação for feita por oficial de justiça e o seu prazo, portanto, de contestação começar. Como é que você vai contar? Diz o inciso 2º
que o dia do começo é a data da juntada do mandado. E, portanto, qual é o início do seu prazo? O primeiro dia útil seguinte a esse dia da juntada do mandado, ok?